Vamos fazer uma oração para a gente começar? Dá para me ouvir aí? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre amigo, a espiritualidade desta casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Cristo, que possamos estar receptivos e abertos mentalmente para captarmos as informações, os conselhos, as instruções que a espiritualidade nos traz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu trouxe hoje para as nossas reflexões a importância do Evangelho no lar, tá? Então, todo mundo faz Evangelho no lar aqui? Todo mundo? Então tá. Então vamos lá. O Evangelho no lar, existe esse livro chamado Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Acho que você vai ter que apagar uma daqui, ó, para dar uma escurecida na tela. Acho que vai ficar melhor. Ah, melhorou, né? Não, a outra. A outra. Isso, essa. Então, esse livro, Jesus no Lar, escrito pelo psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, ele fala sobre a importância do primeiro culto cristão no lar que Jesus fez na casa de Simão Pedro. Neio Lúcio, alguém leu o livro 50 anos depois? Lembro daquele personagem chamado Quinéio Lúcio, o avô de Célia? Quinéio Lúcio é esse espírito aqui, o Neio Lúcio, tá? É o mesmo espírito. Que ele foi educador de Célia, né? Ele era aquele senhorzinho de bastante experiência, né? E depois ele foi o Arthur Joviano, grande educador no começo do século passado, pai de Rômulo Joviano, que foi chefe de Chico Xavier na Fazenda Pedro Leopoldo. E ele foi um dos que instituiu, né, uma forma educacional para o ensino primário da época. Então você vê que ele traz uma bagagem espiritual de educador muito grande, né? Ele já vem vindo várias reencarnações assim. Então ele escreveu, através do Chico, esse livro, Jesus no Lar. São várias historinhas. A primeira é Culto Cristão no Lar, que nós, espíritas, colocamos como Evangelho no lar, porque a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, eu vou tirar algumas frases desse primeiro capítulo para a gente fazer uma reflexão, tá? Ele diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha o que ele coloca aí, tá? Que o berço doméstico, o nosso lar, é o primeiro templo da alma. Então, os primeiros ensinamentos morais, religiosos, educacionais, são dados dentro do lar. Não é na casa espírita, é dentro do lar. Então, o lar é o primeiro templo da alma. A gente acha que templo é os espaços religiosos, né? O lar é um grande templo, é o primeiro templo de todos. É de lá que vão se formar, que vai sair para fora, redundante, né? É o que vai
o aprendizado de dentro do lar, você vai levar para fora do seu lar as características, os caracteres morais, o que você aprendeu, como foi sua educação, isso juntando com a bagagem que você já trouxe das suas reencarnações e do processo educacional que você tem dentro de casa, você vai transferindo isso para o mundo. O que a gente vê? Um desequilíbrio grande, né? Porque as famílias se desestruturaram, né? Que é o primeiro templo da alma. Não é fora de casa, é dentro de casa. Ok? Aí ele continua. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar, sem preparar a madeira, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, o lar tem que passar por esse burilamento. Ele não está falando de casa, ele está falando de lar. Tá? Então, o lar também tem que passar por esse processo que passa a mercadoria, do negociante, do marceneiro. Você não prepara a peça para ela ficar polida, preparada para você fazer o comércio que você precisa fazer, o lar também. A criatura que vem ali naquele lar, ela também vai sendo preparada com os valores necessários para quê? Para a vida. É isso que ele fala. Tá? Então, a gente não vai ter uma comunidade segura sem que o lar crie essa estrutura de segurança, de equilíbrio, de bem-estar. Começa ali. É dali que vai para fora. E mais além, dentro de cada um. Dentro de cada um. Ok? Aí ele diz assim: a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Então a gente fala das guerras, dos problemas que estão fora, né, as dificuldades que a gente vem enfrentando, os desequilíbrios, mas os lares não têm paz. Como querer a paz fora se dentro de casa não há paz? Tem uma amiga que ela me deu uma frase, quando ela desencarnou, ela disse assim: eu estou em paz, eu sou a paz, eu vivo na paz. Tudo que vier até mim esteja em paz. Porque a paz é a paz do eu. Tá? Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se você não consegue viver num espaço menor, como as nações vão se harmonizar, se equilibrar, entrar no espírito de cooperação? Demora. Então, o grupo familiar, ele precisa se reestruturar. As pessoas precisam se reestruturar dentro da sua própria família. Porque isso vai gerar os caracteres necessários para o mundo. Aí a gente vê, vai dizer assim, nossa, mas as famílias estão muito atrapalhadas, muito desequilibradas. Mas se a família, vamos dizer assim, acabe, aí isso é um atraso para a humanidade. O egoísmo impera aí. Então ela tem que continuar se fortalecendo para ter essa estrutura. Para ela continuar, porque ela é o alicerce, é o primeiro templo para exportar fora dali. Deu para entender até aí? Tá? Então, todos nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do nosso lar. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então, o que ele está dizendo aí? Que um lar onde as pessoas não se respeitam, não tem um pensamento bom, nem uma conversa edificante, é um lar em desequilíbrio. E ele é assediado por entidades perturbadoras.
Então, quando você começa a instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, ou seja, vai começar a plantar nesse templo o evangelho do Cristo, os pensamentos e as conversas vão mudar. Mas no começo pode ser difícil? Pode, porque a gente sabe que dentro do próprio lar a gente traz afetos e desafetos. Muitas vezes alguns vão te compreender, outros não irão. Mas mesmo assim a gente tem que instalar o evangelho no lar. Tá? Eu vou explicar mais algumas coisas aí. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo de Simão Pedro, a palestra edificante e meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, o primeiro evangelho no lar, Jesus fez dentro da casa de Simão Pedro. Não foi fora. Depois ele foi para o mundo e começou a trazer o evangelho, os ensinamentos de Deus. Mas o primeiro, ele começou dentro de casa, dizendo para a gente que ali é o primeiro templo. Tudo começa ali. Tudo começa dentro do lar. Fora é um reflexo do lar. O Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a família consanguínea ela pode ser apreciada como o reflexo de nós mesmos. Então ninguém está com ninguém por acaso. Né? Então, como a gente faz o evangelho no lar, um roteiro, né? Separe, vamos lá, escolha um dia e hora da semana que você possa estar você e a sua família. Esse dia fixo, horário fixo, você vai adaptar qual o melhor. Ah, mas eu não consigo fazer evangelho no lar porque a minha família não vai ter como. Então você faz sozinho. Procura um horário que você possa fazer sozinho. Né? Tem uma conhecida de uma história que me falaram, né? Que ela tinha um problema com o marido. E ela ia à casa espírita meio que, assim, quando o marido saía, aí ela dava uma fugida na casa espírita, tirou uma consulta, fez um atendimento fraterno, orientaram que ela fizesse o evangelho no lar, que ela não criasse confusão, né, para ir na casa espírita, já que o marido não aceitava, que ela começasse a fazer o evangelho no lar lá dentro da sua casa. Eu pensei, mas como que eu vou fazer o evangelho no lar? Esse homem, ele entra e sai não sei quantas vezes, né? A senhora vai encontrar o caminho. Aí ela resolveu fazer quando ela ia tomar banho. Ela fazia o evangelho quando ela tomava banho. Ligava o chuveiro, fazia o evangelho. Fiz isso mais ou menos por volta de uns 10 anos. Aí o marido ficou doente, teve um problema sério, procurava os médicos, fez tratamento, nada. Aí ela falou assim, procura algo espiritual então. Né? Mas ela nunca disse que ela fazia o evangelho no lar e que ela tinha ido a uma casa espírita. Nunca disse. Você conhece algum? A gente pode procurar. Quer dizer, já deu uma aceitada aí, né? E aí ela o levou na casa onde ela foi. Ele passou por um atendimento fraterno, recebeu as orientações, foi fazer um tratamento lá espiritual e recomendaram fazer o evangelho no lar. Aí ela, em casa, falou assim, como que faz evangelho no lar? A gente pode seguir o roteiro e fazer. Ela não disse que ela fazia 10 anos no banheiro. Porque se ela falasse, ele ia dizer assim, eu fiquei doente por tua causa. Você ficou fazendo coisa no banheiro, macumba no banheiro, né? Para eu passar mal. Ela não correu risco, né? Deixou tudo no silêncio. E começou a fazer o evangelho com ele. E aí ele começou a ser um frequentador assíduo da casa espírita, mais do que ela. E mudou completamente. Mas não foi da noite para o dia. Levou por volta de 10 anos.
Então a gente quer resultado para ontem, né? Mas tem hora que não é para ontem. E ela continuou com o evangelho lá. Então, não dá para fazer com todo mundo? Faz você. Mais fácil, né? Porque a gente vai ter ali os amigos espirituais conosco. Coloca um copinho de água ou uma jarrinha, se for para você ou para sua família, né? Ou cada um com o seu copinho. Procura ser uma água que não seja gelada, né? A água é temperatura ambiente. Leia um trecho do Evangelho, converse com a família sobre o assunto de forma educativa. O que é isso? Ah, olha, tá vendo o Evangelho que saiu? É para você, ó. Só que caiu bem direitinho para você. Isso não é Evangelho, tá? Isso é acusação. Deixa cada um refletir sobre o que foi lido, tá? Aí depois disso a gente pode fazer uma vibração pela paz no mundo, pelas pessoas que precisam, pelo nosso lar, nossos amigos, nossos inimigos, pelos animais. Aí a gente vai ampliando as nossas vibrações. Depois você faz uma prece de encerramento, agradece os espíritos, né? Faz a fluidificação da água, né? Coloca no finalzinho, depois das vibrações de amor, de paz aos necessitados, faz uma vibração para a água que você vai tomar ali, e para a água que também entra na sua casa e no prédio que abastece as pessoas. A gente pode pedir por isso também, ok? Feito isso, toma água, guarda o restante, toma como remédio, né? De pouquinho em pouquinho, vai tomando, né? Vai fazer que nem um conhecido, que ele passou num atendimento fraterno, foi orientado a tomar água fluidificada. Aí ele comprou um galão de 5 litros. E aí ele disse assim, eu comprei um galão de 5 litros para fazer minha água fluidificada. Eu disse, mas você vai fazer o quê? Toda hora que eu tiver sede, eu vou tomar água. Eu disse, não, mas não é assim. Né? Porque a água não é para matar a sua sede. É como se tivesse é um remédio que está ali. Então você vai tomar aos poucos. Ah, então tem que ser garrafa de no máximo 2 litros. No máximo. Para você tomar aos pouquinhos. Ele comprou um garrafão de 5 litros. Aí depois, a gente sempre sugere um tempo de 15 minutos, no máximo 20, não mais do que isso, uma vez por semana. Tá? Isso é uma forma de higienizar o lar. Como também os trabalhos que acontecem online. Os trabalhos online, também quando eles têm um horário frequente, também é um processo de higienização no lar. Também ajuda bastante a casa da gente, ok? São pontinhos de luz que vão se formando, tá? Bom, quais são os benefícios do Evangelho no lar? Primeiro, união, estudo, autoconhecimento, proteção e caridade. Por que é união? Porque a família vai se reunir para estudar, para fazer alguma coisa junto. Porque hoje a coisa mais difícil é juntar todo mundo. Cada um nunca está possível, nunca tá podendo, né? Nunca está podendo. É estudo, porque a gente vai aprender, vai ter autoconhecimento, vai refletir sobre a vida, sobre aquilo que você leu, para te ajudar no dia a dia. Proteção, por quê? Porque a gente vai receber a presença e o auxílio dos benfeitores espirituais. Então o lar vai ficando mais protegido. Tá? E a caridade, aqueles adversários espirituais ligados à família, eles também são ajudados pelo Evangelho no lar. Então o ambiente começa a mudar. Ok? Já leram, gente? Eu não vou ler, tá? Eu fiquei sem. Então, quando o ensinamento do mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Emmanuel. Então, o que é o Evangelho no lar? É um seriado que você assiste e faz uma vez por semana. Tem gente que não assiste série aí? Então, o Evangelho é a mesma coisa, é uma série. Você programa para aquele dia horário e vai assistir a sua série. Só que essa série chama-se Evangelho.
A gente não toma banho todo dia, pelo menos, espera, né? Toma banho todo dia, come, dorme, se alimenta. Então o evangelho também. Se eu cuido do material, eu tenho que cuidar do espiritual também. Os dois têm que andar juntos. Eu tenho que alimentar o meu espiritual durante o dia. Senão, a gente não aguenta. A carga atmosférica é muito pesada. Essa época, ela fica mais densa, principalmente as nossas cidades aqui, tem muito turista, muita gente que vem. O ambiente, você pode perceber que ele é mais denso, mais pesado. O pessoal fala assim, depois que vai embora, né, que volta à normalidade, que o ano começa, parece que você respira diferente, né, é assim mesmo. Mas a gente escolheu nascer aqui, né, então não pode reclamar. Então o evangelho no lar é mais ou menos isso. Você tem a presença da equipe material e espiritual. Criança pode participar? Pode. Precisa estar numa mesa? Não necessariamente. Se a criança quiser participar do evangelho no lar, ela quiser sentar no chão, numa almofada, na cabaninha dela, ver um livrinho dela, senta no chão, usa a cabaninha e faz o evangelho ali. Usa o livrinho dela para fazer o evangelho. O importante é que participe. Eu tenho uma prima, um primo, né? Ele teve uma filha, e quando ele fazia o evangelho no lar, quando ela era pequenininha, ela tinha as bonecas dela. Então ela perguntava para o pai, é dia do evangelho no lar? Ele falava assim, é. O que ela fazia? Ela pegava as bonequinhas, colocava todas no sofá, todas bonitinhas, sentadinhas no sofá, arrumava as bonequinhas, ficavam todas arrumadinhas, e ela ficava pro pai, que horas vai ser? Aí o pai falou assim, só à noite. Só à noite. Espera, deixa elas aí só à noite. Aí ela deixava as bonecas ali. Quando era a hora de fazer o evangelho no lar, ele fazia o evangelho, começava a fazer o evangelho no lar, ela ia de boneca em boneca, estendendo a mão, como se estivesse dando passe. Não é para dar passe no evangelho no lar, mas para ela estava dando vibração, falava vibração, por isso que precisa, ela vibrava para as bonecas dela. Então a gente vê, cresceu, tem uma boa índole, uma boa pessoa, né? Então você vê que o evangelho vai trazendo isso desde pequeno, né? Então era o jeito que ela achou que uma forma de externar o evangelho dela, as bonecas era o universo que ela tinha. Então vamos respeitar, né? O universo, importante que participava, né? Coloquei umas espitirinhas para a gente ver. Já vai começar o evangelho lá, eu vou ter que fazer sozinho novamente. É o que ele pensa. Ninguém está sozinho. O Roosevelt, uma vez ele disse assim, Roosevelt Andolfo, ele disse assim, num seminário de obsessão, ele falou assim, cada um de nós tem no mínimo 10 companheiros espirituais. 10, no mínimo. Então ninguém está sozinho. Tá? Cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o amiguinho diz, não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. A casa vai criando uma proteção. Eu li uma vez num livro, não me lembro qual foi, que espíritos que às vezes têm medo de temporais, né? Quando começa a escurecer e vai cair aqueles temporais, eles entram nas casas como um mecanismo de proteção, se esconder. A casa que tem a vibração boa, que faz um evangelho no lar, que vive na oração, que tem esses pensamentos, essa energia melhor, eles não entram. Não entram. Tem uma proteção na volta. Por isso, quando a gente faz o evangelho, a gente pode pedir que todas as portas, janelas, paredes, tudo que liga ao exterior, seja protegido pelo divino. Porque você mora num apartamento, sua parede está colada com a parede do outro.
Como não tem obstáculo para os espíritos, as energias também, você acaba muitas vezes sentindo vibrações de andares. Se você mantém essa vibração, aquilo não vem, fica protegido. Ok? Onde quer que se encontre 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei com elas. Uma pessoa ele já está, mais do que uma vai estar também. Tá? Então, além do Evangelho no Lar, tem as nossas orações habituais, né? De manhã quando levanta, à noite quando vai deitar, na hora da refeição, né? A gente tem que sempre agradecer por tudo isso. Acende a luz, acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar. Jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Joana de Ângeles. Né? E para a gente encerrar, aceita o convite do Evangelho no Lar, Jesus entrar na sua casa e compartilhar com você do Evangelho no Lar. Se cada lar tivesse a responsabilidade de fazer o Evangelho no Lar, muita coisa já teria mudado. Muita coisa. Porque a gente não tem essa responsabilidade com esse compromisso. Então, está aí o convite. Se você ainda não faz, aceita o convite de fazer, é começar o mais rápido que puder. Tá bom? É isso para hoje. Lá numa outra casa espírita, para não fazer barulho, eles fazem assim, ó. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Então é isso. Obrigada aí pela